cair é sempre muito mais fácil do que levantar. É muito difícil quando a gente quer acertar, a gente quer mudar, mas nossos maus hábitos, nossas fraquezas, pecados, nossos vícios acabam condicionando nosso comportamento para um fracasso. É realmente complicado, é difícil você reaprender, especialmente quando você, depois de tanto tempo, está acostumado com hábitos que sabotam você o tempo todo. É difícil renovar a mente, porque os hábitos eles estão arraigados em nossa personalidade e, consequentemente, na nossa identidade. Sobre essa necessidade de mudar comportamento, o James Clear, no seu livro Hábitos Atômicos, ele traz à tona as 3 camadas de mudança de comportamento. Mudança nos resultados, ou seja, o que nós obtemos, vencer um campeonato, perder peso, publicar um livro, ser usado por Deus, tudo isso são resultado. A segunda camada de mudança de comportamentos é a mudança em seus processos, a maneira como nós fazemos as coisas. Isso são os processos. Fazer exercícios físicos, se alimentar bem, dormir bem, escrever todo dia, manter uma vida devocional, orar, jejuar, meditar. E a camada mais interior, na mudança de comportamentos, é mudança em sua identidade. Isso tem a ver com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós somos. Ser um atleta, ser um escritor ou ser um santo. Ou seja, tem a ver com nossas crenças e valores mais profundos. A maioria das pessoas, quando foca numa mudança de comportamento, foca na camada mais exterior, na mudança em seus resultados. Ou seja, o que é que eu quero alcançar lá na frente? Não é que isso seja ruim, o problema é que isso faz com que as pessoas desenvolvam hábitos com vistas apenas aos resultados. E o ser humano é assim, quando alcança algum resultado, ele relaxa. Ou se ainda não conseguiu conquistar aquele resultado, ele se sente frustrado, desanimado. A maioria das pessoas sequer imaginam o poder que existe quando hábitos são mudados por causa de uma mudança na identidade. Veja só, uma mudança de comportamento baseada em resultado é uma mudança, eu diria, superficial, porque é uma mudança que vem de fora para dentro. Mas uma mudança baseada em identidade é uma mudança que acontece de dentro para fora. É uma mudança poderosíssima. O apóstolo Paulo compreendeu esse princípio há muito tempo quando ele afirma o seguinte em sua carta aos Romanos. Ele diz assim: porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. De maneira que agora já não sou eu quem faz isso, mas é o pecado que habita em mim. Paulo fez questão de deixar claro para os seus leitores que ele mesmo fazia uma distinção entre algumas atitudes que ele fazia, que ele não aprovava, dele mesmo. Uma coisa eram as atitudes, essas atitudes pecaminosas que eventualmente acontecia com ele. Outra coisa era ele, era a sua identidade, era quem ele realmente era e quais eram suas crenças e quais eram seus valores. Ele podia até ter caído, mas isso não se enraizaria na sua identidade. Ele não permitiria que isso acontecesse, entendeu? Olha só a diferença. Alguém chega para uma pessoa e diz assim: você quer comer isso aqui? A pessoa diz: desculpa, eu não quero comer porque eu estou tentando emagrecer. Vejam como isso é diferente de uma pessoa que diz assim: olha, eu não vou comer porque eu não sou o tipo de pessoa que come isso aí. Já fui um dia, mas hoje eu não sou mais. Vocês percebem a diferença? Uma pessoa está rejeitando, mas ela está lutando porque ainda vê aquele mau hábito enraizado na sua personalidade, na sua identidade. Já a outra cortou mal pela raiz. Ela diz: eu não vou comer isso aqui porque isso aí não faz parte da minha identidade. Um dia eu comi, fez mal para mim lá atrás. Esse eu aí já morreu, eu não quero mais. A identidade é forjada na crença, e aquilo que você crê de si mesmo é isso que você é. A identidade, ela molda o comportamento, de maneira que, se um comportamento não está coerente com a sua identidade, você não vai conseguir mantê-lo. Esse comportamento não vai prosperar. Se você diz todo dia para você: eu sou uma pessoa de mau humor quando eu acordo, eu preciso de pelo menos 1 hora para acordar direito, para ficar com bom humor. Se você diz isso de si mesmo e é assim que você se vê, por mais que você tente mudar ou tentar ter bom humor, mas você diz para si mesmo: essa é a sua identidade, é quem você é. Por mais que você tente mudar, esse comportamento não vai mudar. Não vai mudar porque esse novo bom hábito está totalmente em desacordo com a sua identidade. Está em desacordo com as crenças que você tem para você mesmo. Então você jamais vai vencer. Ou você muda a sua identidade, ou você vai permanecer a mesma pessoa de sempre. Eu quero ter uma poupança. Certo, mas sua identidade é de um consumista.
como é que você vai conseguir poupar? Ah, mas eu só consigo trabalhar bem à noite, minha mente só funciona à noite. Ou seja, se você tentar fazer alguma coisa produtiva durante o dia, isso vai conflitar com a sua identidade. Você está afirmando de si mesmo que não consegue, então não vai conseguir. Você entende? Guarde isso. Não adianta você ter um novo objetivo na sua vida se você não mudou quem você é. É muito poderoso quando um novo hábito surge em nossa vida, mas surgiu de uma nova mentalidade, baseada em uma nova identidade. Você não quer apenas ler um livro, ou seja, o resultado. Você quer ser leitor, ou seja, identidade, faz parte de você. Eu sou um leitor. Você não quer só abrir um negócio, você é empreendedor. Você não quer apenas vencer uma tentação, não, porque você é santo. Em Romanos 6:11 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vocês viram o poder disso? Considerar-se como alguém que está morto para o pecado, ainda que eventualmente venha a cometer algum tipo de pecado, mas o fato de você se considerar morto para aquilo ali, você está dizendo e sinalizando claramente: a minha identidade é a santidade. Você está se apossando disso aqui, rejeitando aquilo lá. Consequentemente, você vai vencer a tentação. A identidade, ela molda os hábitos. Porém, os hábitos, eles reforçam a identidade. Isso é o que James Clear chama de ciclo de feedback. E vejam que interessante, a palavra identidade ela é derivada da palavra latina identidem, que significa repetidamente. Então olha que interessante, na etimologia da palavra, a sua identidade é o seu ser que se repete. Ou seja, os hábitos também definem a identidade. Eu, por exemplo, já escrevi 3 livros, estou escrevendo mais 2. Mas eu não comecei escritor, eu me tornei escritor com hábitos de escrita. Ainda que seja com pequenas atitudes todos os dias, toda vez que você as fizer, você estará cooperando com aquele a quem você vai se tornar. Se você tiver uma mentalidade de fé, à medida que você vai fazendo, você também vai se considerando como alguém que já é. Os hábitos têm uma relação direta com quem você é. E para concluir, a obra de Deus em nós é muito poderosa. Isso porque Deus imprime em nossa identidade a mudança. Na verdade, a nossa identidade agora é Cristo. A gente passa a ser em Cristo. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que nós estamos vinculados na nossa identidade a Ele. É como se estivéssemos inseridos em Jesus, na nossa identidade. Isso é muito poderoso. Não sou mais eu quem vive, Paulo dizia, mas é Cristo quem vive em mim, através de mim. Não sai desse vídeo sem curtir, sem comentar, sem compartilhar com alguém. Isso ajuda a gente aqui a crescer e a produzir ainda mais conteúdo para vocês, tá bom? Peço o engajamento de vocês aqui nesse vídeo. Comenta aqui alguma coisa para edificação dos teus irmãos. E aí a gente vai conversando sobre outros assuntos lá na frente, ok? Fica atento que vem novidades por aí. Que Deus abençoe você.